Oi gente, eu sou a Michelle do blog Garota Agridoce e hoje eu vim fazer um vídeo resenha pra vocês. Pra começar, eu trouxe pra vocês o livro A Lista de Brett. A Lista de Brett foi um lançamento do mês de junho do grupo Editorial Record com o selo da editora Verus. Eu levei um pouquinho mais de uma semana lendo. Eu só não li em menos tempo porque eu realmente estava sem tempo. Ele é um esquelete, ele é da Lori Nelson. Esse sobrenome dela eu não sei pronunciar porque eu sou péssima com sobrenomes. Então é muito difícil falar sobre o nome de algum personagem, de alguma autor, a não ser que eu conheça, que eu já tenha escutado falar sobre ele pra poder pronunciar igual. Mas assim, normalmente eu nunca vou pronunciar sobre o nome de autor nenhum. Logo quando eu comecei a leitura desse livro, eu fiquei assim, nossa, eu não vou gostar desse livro, eu não vou gostar, eu vou parar. Eu sou muito chata com leitura, muito chata mesmo. Se eu começo uma história e eu não gosto da história, eu não consigo terminar. Se eu enjoar, se eu não gostar, não adianta, não tem santo que me faça gostar. Eu até cheguei a comentar com a Pri no WhatsApp, se eu não me engano. Falei, Pri, eu não vou gostar desse livro, ele é clichê, ele não é legal. Eu tô cansada de ler livro, tipo, com histórias parecidas e tal. Ela falou, ai, Mi, mas por quê e tal? Foi tipo, dá uma chance. Eu falei, cara, eu vou continuar a ler, mas sabe, quando não bate, não sei explicar. Tudo bem, continuei a ler. Por que eu falei que eu achei que eu não ia gostar dessa leitura? Primeiro, quem já leu Procura Seu Marido, da Karina Risse, sabe que conta a história de uma mulher que perde o avô e é a única herdeira direta do avô, e para poder receber herança ela tem que cumprir um desejo do avô. E basicamente a Lista de Brett é a mesma coisa, porém não é uma neta, e sim uma filha. Brett tem 34 anos, é uma publicitária formada, ela trabalha na área de marketing da empresa que a mãe dela construiu, que a mãe dela fundou. E ela vê a vida dela virar de ponta cabeça quando ela perde a mãe dela. A mãe dela morre e assim, uma coisa muito interessante nessa autora foi que você consegue sentir, pelo menos eu consegui sentir exatamente toda a tristeza, todo aquele envolto dos sentimentos que a protagonista sentia, ela conseguiu passar muito bem pra gente, muito bem mesmo. Então é um ponto bem positivo, assim, porque eu gosto de livros que consigam transmitir a mesma emoção do personagem pra gente, eu acho isso bem interessante. E assim, ela perdeu a mãe, ela não tem mais pai, e pra piorar tudo de vez, ela simplesmente descobre que ela não tem herança. Ela simplesmente tem uma lista de quando ela tinha 14 anos de idade que ela tem que cumprir. Agora imagina, você com 34 anos ter que cumprir uma lista de quando você tinha 14 anos de idade. Bem confuso, né? Nessa lista, ela tem tanto coisas simples como coisas complexas. Ela tem, por exemplo, que ter um cachorro, ajudar os pobres, manter uma amizade com uma amiga de infância, sendo que ela nem mais fala com essa menina, com essa mulher, né, hoje em dia. Também tem que ter um filho, tem que se apaixonar de verdade, tem que ter uma casa própria, enfim. Conforme ela vai cumprindo a meta, ela vai recebendo uma carta da mãe dela que ficou encarregada do advogado. Toda vez que ela cumprisse a meta, ela chegaria ao advogado, o advogado validaria essa meta e leria essa carta pra ela. Ah, mas ele leria? Sim, o advogado que leria essa carta pra ela. Foi uma instrução da mãe dela. E, enfim, a princípio ela reluta bastante, ela não quer cumprir as metas, ela acha uma loucura, uma insanidade, ela fica numa revolta sem fim com a mãe dela. Mas assim, conforme o tempo vai passando, ela parece que abre um pouco os horizontes dela e começa a abraçar essa ideia. Aos poucos, ela começa a caminhar em direção a isso. Um dos desejos dela, quando ela tinha 14 anos, era ser uma professora, eu esqueci de falar anteriormente. E ela começa a tentar procurar formas de chegar a cumprir esses sonhos, essa lista de sonhos dela. É bem legal você ver o desenrolar da história, a forma com que ela começa a mudar a visão dela e a tentar aos poucos resgatar aquela menina de 20 anos atrás. Conforme ela ia cumprindo cada sonho, e cada carta que o advogado ia lendo pra ela, tinha um texto da mãe dela e esses textos encaixavam perfeitamente. Era como se ela estivesse viva vendo tudo aquilo, ditando aquilo pra filha, pra Brett. É uma história que faz a gente pensar, repensar, assim, de parar e voltar 10 anos atrás, voltar 5 anos atrás, e a gente vê em que parte da história que a gente se perdeu. A gente pensar no que a gente sonhava, no que a gente queria tanto, que hoje a gente esqueceu. É bem legal, é um esqueleto, mas também tem um pouco de autorreflexão, talvez. A gente consegue parar e pensar e ver, poxa, cara, por que eu deixei de sonhar com isso? Por que eu deixei de querer aquilo? Claro, normal da vida a gente, que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai tendo outros objetivos, outros sonhos, outras metas, mas tem tantas coisas que a gente quer, que a gente almeja, e a gente às vezes, de um dia pra noite, a gente é como se nunca tivesse existido. E esse livro faz a gente pensar muito nisso. Todos aqueles itens
que tinham naquela lista de sonho da Bryce de 20 anos atrás, quando ela tinha 14 anos de idade, se encaixaram perfeitamente aos 34 anos de idade dela. Coisas que pareciam tão bobas, tão fúteis, foram tornando ela, conforme ela foi realizando, uma pessoa melhor. O desenrolar da história, assim, é algo incrível. Foi algo que me deu um tapa na cara, porque eu tive um preconceito enorme quando comecei a ler o livro. E, assim, eu simplesmente adorei. Fiquei apaixonada pela história. O livro conta com vários personagens que são, assim, exemplares. Tem um advogado, que é o Brad, que, assim, ele é maravilhoso. É um cara que tá, assim, sempre do lado dela, que tá apoiando ela incondicionalmente, que age com ela como se fosse um irmão. Diferente dos irmãos dela, que pra mim foram nojentos. Personagens nojentos, asquerosos. Você vê que só o dinheiro importava. Eu super recomendo A Lista de Bright. É um livro bem bacana, um livro bem legal. E pra quem não sabe, A Lista de Bright foi o primeiro romance dessa altura. E ele já foi vendido pra mais de 17 países. Não sabe lá quantos idiomas esse livro já teve ou vai ter tradução. E parece que agora também foram comprados os direitos dele pra poder ser produzida a versão cinematográfica. Acho que muito em breve a gente vai poder ter A Lista de Bright nos cinemas. Dando uma nota de 1 a 5, pra esse livro eu vou dar nota 4, porque mesmo ele sendo maravilhoso, não é a minha leitura preferida. O fato de ter algumas partes bem clichês, como por exemplo, mesmo que o livro tenha desenrolado para um outro caminho, é realmente clichê essa parte da herança, algumas cenas que se desenrolaram no decorrer da história. E assim, outras partes assim, dos romances que a protagonista vive e tal, teve umas pitadas com alguns clichês bem, sabe? Ai, meu Deus do céu. E se você não tá participando ainda do sorteio de aniversário do Garota Agridoce, participe! São 3 prêmios para 3 ganhadores e a promoção encerra no dia 10 de agosto. Um kit de livros de John Greencott, A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel e Quem é Você, Alaska? Um livro da Isabela Freitas, Não Se Apega Não. Um box da trilogia Jogos Vorazes, com Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Você não vai ficar de fora dessa, né? Se você quiser mais informações, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e participe! Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir o blog nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.